Se a Bíblia de fato foi escrita por homens, como podemos ter certeza de que ela é a palavra de Deus? E se tudo o que você crê sobre Deus, Jesus Cristo, salvação e eternidade estiver baseado em um livro cheio de erros? Essa é exatamente a dúvida que o liberalismo teológico plantou no coração de milhares de cristãos ao longo dos séculos e talvez essa dúvida tenha te afetado ao longo da sua jornada cristã. Fica comigo até o fim, porque neste vídeo vamos desmascarar as principais mentiras sobre a Escritura. Olá, meu nome é João Victor e seja bem-vindo ao nosso canal. Já quero pedir logo que curta, comente e se inscreva. Muito bem, vamos lá. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido alvo de críticas, sendo desacreditada, e muitos líderes têm se posicionado contrário à inerrância da palavra de Deus. Bem, meus amigos, não há nada novo debaixo do sol. Heresias antigas sempre retornam, às vezes com uma roupagem diferente. Muitos no passado questionaram e hoje existem alguns que questionam a origem divina da palavra de Deus, sua autenticidade, sua confiabilidade doutrinária. Afinal de contas, como um livro escrito por homens pode ser considerado a palavra de Deus? Não teria de alguma forma sido corrompido ao longo dos séculos? Longe do que muitas pessoas imaginam, essas perguntas não são somente acadêmicas, mas elas tocam no ponto central da nossa fé, a confiabilidade da Bíblia Sagrada. A forma como enxergamos a Bíblia muda todo o nosso cristianismo e a nossa vida também. Eu quero abordar com vocês nesse vídeo as 3 visões sobre a natureza da Bíblia. O primeiro passo para entendermos o porquê a Bíblia tem sido atacada é vermos como o liberalismo teológico penetrou e influenciou o pensamento de muitas pessoas. O liberalismo teológico é um movimento que surgiu em meados do século XVIII. Foi um movimento profundamente influenciado pelo racionalismo. Talvez um dos seus principais expoentes seja o Schleiermacher, que procurou reinterpretar a fé cristã à luz da razão humana. A Bíblia, nesse contexto, foi reduzida a um livro de registro histórico apenas, tirando todo o seu valor sobrenatural. Esse método de interpretação foi chamado de histórico crítico e foi sustentado pelo liberalismo, e segundo os teólogos que defendem isso, a Bíblia contém erros, contradições e mitos. Essa abordagem defende que os relatos bíblicos da criação, do dilúvio e os milagres de Jesus não devem ser acreditados literalmente, mas somente como mitos que os antigos acreditavam. E aqui eu preciso fazer um parêntese. Tem apologista aí que se diz cristão e que não acredita na literalidade do relato da criação de Gênesis, tentando fazer com que a Bíblia se encaixe na teoria da evolução. Mas, voltando ao nosso argumento, nenhuma teoria é neutra. Ela é resultado da desconstrução da autoridade da Escritura e uma negação da inspiração da Bíblia. Não é preciso dizer que a consequência deste pensamento foi devastadora. A teologia liberal produziu teólogos e pastores que construíram uma teologia focada no homem, uma teologia relativista, levando toda a Europa protestante ao declínio espiritual e à secularização da fé. Mas após a Primeira Guerra Mundial, a teologia liberal ruiu. O otimismo daqueles racionalistas foi substituído por um ceticismo existencial e nesse contexto surgiu Karl Barth. Odiado por muitos, amado por outros, mas ele propôs uma nova linha de pensamento, que foi chamada de neo-ortodoxia. Barth se opôs de forma veemente contra o liberalismo e começou a afirmar que Deus se revela soberanamente ao homem. Mas ele cometeu um erro. Ele afirmou que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando ela fala ao coração humano pelo Espírito Santo. Para ele, a Bíblia era um canal de revelação, não a própria palavra de Deus em si mesma. Havia uma diferença do pensamento de Barth com o liberalismo, mas ainda era influenciado pela crítica histórica. Mas aí tem uma contradição. Como podemos confiar numa revelação que está misturada com os erros humanos? O que é de fato a verdade de Deus, o que não é? Percebe o erro? A clara contradição?
Essa ambiguidade acabava com a clareza e com a autoridade da Escritura, assim como o liberalismo. Em contrapartida a essas duas posições, a teologia reformada ensina com firmeza a doutrina da inspiração plenária e verbal das Escrituras. Isso significa que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, infalível e inerrante. Nós cremos que a Escritura tem origem divina. Deus usou autores humanos com suas características e seus estilos, mas guiando eles de forma sobrenatural para que registrassem exatamente aquilo que Deus quis revelar. É a própria Bíblia que dá testemunho de si mesma, como por exemplo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz o seguinte: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou o texto de Paulo em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O teólogo S. Sproul, em seu livro Somos Todos Teólogos, nos diz: Deus exerceu sua autoridade por meio dos escritos de autores humanos que serviram como porta-vozes dele para o mundo. No que diz respeito à natureza da Escritura, os reformadores usavam duas expressões latinas. A primeira é verbum Dei, que significa a palavra de Deus, e a outra é Vox Dei, que significa a voz de Deus. Os reformadores acreditavam que, embora Deus não tivesse escrito pessoalmente a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A verdade é que não sabemos como Deus superintendeu o registro da Escritura. Mas nós cremos que, apesar da mesma refletir as personalidades e os vocabulários dos escritores humanos, tudo isso foi escrito por inspiração divina, ou seja, os autores não estavam escrevendo em seu próprio poder. Se assim fosse, na Bíblia teríamos muitos erros. É importante ressaltar que a autoridade da Bíblia se fundamenta na autoridade de Cristo. Novamente, citando Sproul, onde ele comenta sobre o ensino de Jesus sobre a Escritura, ele diz: eruditos e teólogos de todos os contextos liberais e conservadores, igualmente, concordam em que o Jesus de Nazaré histórico acreditava e ensinava o ponto de vista elevado e sublime a respeito da Escritura, que era comum no judaísmo do século I, ou seja, que a Bíblia é nada menos do que a palavra de Deus inspirada. Mas não é só a Bíblia que testifica de si mesma como sendo a palavra de Deus. Existem argumentos acadêmicos e históricos. O primeiro deles é o argumento da lacuna temporal. Mas o que exatamente é isso? Talvez você esteja se perguntando. Esse argumento fala que quanto menor é o intervalo de tempo entre a obra original e a cópia mais antiga, e quanto maior o número de cópias disponíveis, maior é a confiabilidade de que o texto atual é confiável. Se olharmos os escritos antigos, por exemplo, Platão, a cópia mais antiga dos escritos de Platão são de 900 a 1200 anos, com apenas 7 cópias aproximadamente. Os de Aristóteles são de 1400 anos depois aproximadamente, com apenas 5 cópias. Se compararmos isso com os da Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento, as primeiras cópias surgiram apenas 100 anos depois, com mais de 5.000 cópias em grego. Se ninguém anda por aí questionando se os escritos de Platão e Aristóteles são confiáveis, então simplesmente pela lógica, pela simples lógica, deveria-se confiar plenamente na Bíblia. Logicamente, esse argumento só mostra que a Bíblia é confiável, mas não que ela é inspirada. Mas pense comigo. A Bíblia foi escrita por um período de 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, e nela não há nenhuma contradição. Tudo está em perfeita harmonia. Se há alguma aparente contradição, o erro não está na Bíblia, e sim nas interpretações humanas. Que livro pode ser tão harmonioso? Que livro pode ser tão confiável, se não for explicado pela inspiração divina? Nós cremos que a Bíblia não é apenas um registro de acontecimentos,
como uma biografia, que somos informados do que aconteceu e temos liberdade de interpretar isso ao nosso prazer. Mas cremos que a Bíblia nos dá o registro dos fatos, mas também a interpretação desses eventos. Por isso usamos a frase: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Meus amigos, se você gostou deste assunto, comente aqui embaixo. Sola Escritura. Além disso, comente também assuntos que você quer ver aqui no canal. Deus abençoe sua vida e até a próxima!